E aí galera, tudo certo? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai aprender um pouco sobre representação gráfica de uma equação de segundo grau. Anteriormente a gente viu como que se achava os dois valores possíveis numa equação de segundo grau, os valores possíveis da incógnita que a gente queria achar e que a gente também chamou de raízes. Hoje a gente vai aprender a colocar ela num gráfico. Vem comigo. Mas antes de tudo, aquela cantada matemática para quando você estiver desocupado na sala, você jogar um chaveco na gatinha. Então já vamos aproveitar aqui que é uma aula, você tá de boa na sala, não tem muito o que fazer, pintou a dúvida da gatinha na matemática, você fala assim, quer uma ajuda? E ela vai falar, quero. Aí você senta e fala assim, deixa eu te perguntar uma coisa, gata, seus pais são matemáticos? Daí ela fala assim, não, por quê? Porque, nossa, você é um produto notável, sua linda. Ha! Pegou, é caixa, velho. Vem comigo. Discriminante. Lembrando sempre que o discriminante vai ter também outro nome na matemática, que é chamado de delta. Foi aquele triângulo que a gente viu anteriormente, que a gente também descobriu que ele é uma letra grega, chamada de delta. Então aqui ele vai aparecer como discriminante também. Lembrando que o delta eu calculo por b quadrado menos 4ac. Antes de eu entrar na questão gráfica, tem dois pontos que eu preciso levar em consideração. Primeiro, antes de eu montar o gráfico, eu preciso saber se obrigatoriamente esse delta vai ser igual a zero ou se esse delta vai ser maior que zero. Então eu vou ter duas opções. Vamos dizer que eu peguei uma equação, resolvi ela e o delta deu igual a zero. Resumindo para você, aqueles dois valores de x que a gente descobre no final da equação, quando o delta é zero, os dois valores são idênticos. Por exemplo, 2 e 2, 4 e 4, eles vão ser iguais, certo? Então, quando eu achar um delta igual a zero, o que eu preciso fazer? Olhei, beleza, sei que as duas raízes são iguais. Outro ponto que eu preciso obrigatoriamente ver é olhar o A. Eu brinquei sobre o produto notável, aqui eu tenho produtos, não produtos, mas números que tem que ser, incógnitas que tem que ser observado de forma notável. Um é o delta, olhei, matou. Segundo, o A, ele vai me dizer se a concavidade da parábola, ou seja, todo aquele arco que ela faz, se ele vai ser para cima ou se vai ser para baixo. Quando o A é maior que zero, ou seja, quando esse A ele é positivo. Essa parábola vai ter um rostinho que a gente fala que é para cima. É um rostinho feliz. Ele ficou positivo, ele é um cara feliz. Certo? Como eu tenho um delta igual a zero, as duas raízes são iguais, ou seja, x1 e x2 estão no mesmo ponto. Olhei o delta, sei, está no mesmo ponto, beleza. Olhei o A, é positivo? Carinha para cima. Mas e se for negativo? Se o A for menor que zero, ele é negativo. Carinha triste, ou seja, esse arco ele é para baixo, certo? Então eu formo uma carinha triste, cortando sempre no mesmo ponto, já que x1 e x2 têm os mesmos valores. Eu tenho uma segunda opção, que é também quando esse delta, quando esse discriminante, ele tem um valor que é maior que zero, ou seja, ele é positivo. Se eu tenho um valor onde delta é positivo, as duas raízes elas são diferentes. Como que eu vou fazer isso? Bati o olho, é diferente? Eu já sei que uma vai cortar em um ponto, a outra em outro. Olhei aqui, é diferente. São dois pontos distintos para x. x1 vale uma coisa, x2 vale outra coisa. Primeiro passo, ok. Segundo passo, olhar o valor de A. Se o A for maior que zero, carinha feliz, ele é positivo. Eu tenho dois valores para x, onde eu tenho x1 e tenho x2. E carinha, ficou muito grande aqui, uma carinha feliz.
eu tenho um sorrisinho. Olhei esse cara, esse A é menor que 0. Esse cara é triste. Esse cara tem uma carinha triste, a concavidade dele é para baixo. Lembrando que x1 é diferente de x2. Então, nessa reta, eles estão em pontos distintos. Mas calma aí. Mas e se de repente o A for 0? A concavidade é para cima ou é para baixo? Charada. Nenhum nem outro. Se o A for 0, não existe equação de segundo grau. O A não pode ser 0, porque o A é quem acompanha x², naquele modelinho que a gente tinha. Se o A for 0, não tem uma equação de segundo grau. Aí é uma equação de primeiro grau, também chamada de função afim, que não é assunto de hoje. Então, obrigatoriamente, condição de existência da aula anterior, o A não pode ser 0. Chique? Vamos para esse outro canto aqui da lousa. Agora eu vou colocar um exemplo para vocês de como se aplica isso num exercício, uma representação gráfica, e nós vamos descobrir tudo em questão. Lembrando que também a gente vai poder ter o valor de x do vértice e y do vértice, mas eu vou usar ali um outro exemplo e a gente já vai entender o que é x do vértice e o que é y do vértice. Beleza? Só um minutinho. Agora vamos para esse exemplo. O exercício te dá um exemplo como esse: 9x² menos 12x mais 4 igual a 0. Primeiro passo que eu devo fazer numa questão como essa: achar os valores possíveis para x, para eu jogar no gráfico. Então vamos lá. Primeira coisa que eu falei para vocês: achem o valor de delta antes de jogar na fórmula do x. Delta é b², então vamos lá, menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes AC. Quem que é o A? O 9. Quem que é o C? 4. Ficou em dúvida de quem é A, B e C? Antes de começar o exercício, coloca lá A, B e C. Quem que é o A? 9. B, menos 12. C é 4. Ficou em dúvida? Puxa um ladinho do rascunho, coloca lá e é sucesso. Menos 12 ao quadrado dá pra gente 144. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 9 de cabeça, 144. Ou seja, esse delta ou esse discriminante está dando o valor de 0. Quando esse cara dá o valor de 0 para a gente, o que a gente conclui com isso? Que obrigatoriamente as duas raízes são iguais. Ou seja, x1 e x2 são iguais. Galera, manda mais um giz aí pra mim, por favor, porque esse aqui ficou só o... tá só o toco só. Você quer mais giz? Mais um só, pode ser branco, fazendo favor, branco. Na metadinha já dá pra terminar aqui sossegado. Roupa que a minha mamãe limpou. Obrigado, viu? Valeu. Então vamos lá. Segue o jogo. Mas isso não vai ficar, galera. No próximo vídeo vai ter desconto disso aí, tenho certeza. Achei x1 e x2 com valores iguais. O que eu devo fazer? Caiu na segunda fórmula, que é a do x'inho. X é, vou fazer um pouquinho mais para cima. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, nós descobrimos já que é 0, sobre 2 vezes o A. Ou seja, o A é 9. Vamos montar essa conta. X é igual a menos com menos, mais ou menos 0 sobre 18. Nesse caso, o que eu devo fazer? x1 e x2. Vou usar uma conta com o mais, 12 mais 0 sobre 18, e outra conta com menos, 12 menos 0 sobre 18, como a gente viu na aula anterior. Resolvendo isso, 12 mais 0, 12 sobre 18. 12 menos 0, 12 sobre 18. O que a gente faz aqui? Divide de cara, ó. Vamos dividir? Simplifica.
Se eu dividir isso aqui por 2, isso aqui vai me dar o seguinte: 6 sobre 9. Não dá mais para dividir por 2, eu vou dividir esse cara por 3. Divide-se por 3. Então, esse cara vai me dar o valor de 2 terços. Ou seja, x1 e x2 possuem o mesmo valor, caindo na condição que a gente tinha falado. Quando o discriminante é 0, eu possuo duas raízes idênticas e de mesmo valor. Vamos lá. Se eu sei que ele tem o mesmo ponto, já vou no gráfico. Tuf, ponto no mesmo local. Segundo passo, olho o valor do A. O A é maior ou menor que 0? O A é 9. Ele é maior que 0. Ou seja, ele está feliz. Então, obrigatoriamente, concavidade para cima. x1 e x2 no mesmo ponto, valendo 2 terços. Acabou por aqui? Tecnicamente sim, mas nesse exemplo nós vamos calcular x do vértice e y do vértice. X do vértice e y do vértice é o ponto do gráfico onde x toca o vértice da parábola e onde o y do vértice toca a parábola. Então, como que eu faço isso? Te pediu x do vértice, menos b sobre 2a. Quem é o b? Menos 12. Então, é menos 12 sobre 2 vezes 9. Então, vamos lá. Menos com menos, isso fica mais. Então, mais 12 sobre 2 vezes 9, 18. Simplificando esse cara, vai dar os mesmos 2 terços. Tudo bem? Y do vértice, menos delta sobre 4A. Quem que é o delta? 0 sobre 4 vezes 9. Y do vértice vai ficar menos 0 dividido por 4 vezes 9, 36. E esse cara aqui, pra gente, não vai importar, que é uma divisão com 0. Então, nesse caso, o y do vértice vai ser 0. Se eu dividir 0 por 36, vai continuar me dando 0. É 0. E o x do vértice vai me dar 2 terços. Então, resposta: x do vértice, 2 terços. E y do vértice é 0. Então, eu tenho o valor de x do vértice e y do vértice. Tenho o valor de discriminante, que é 0. Tenho o valor de x1 e x2. Tenho o formato da parábola. Classifiquei o A sendo para cima ou para baixo. O exercício está show de bola. Certo, galera? Então, nesse exemplo, tiramos todas as dúvidas de uma possível pergunta que possa envolver todos os assuntos, seja o anterior ou seja aprendido na aula de hoje. Certo? Galera, muito obrigado pela atenção. Espero ter ajudado. Não se esqueça de dar um joinha, isso ajuda a gente bastante. Se você gostou, se inscreva no canal, que a gente sempre vai estar postando aula nova, certo? Para as meninas, um grande abraço, um grande beijo. Buscar um grande aperto de mão. Até mais, é nóis, falou!